E aí a esposa de Jó, então tinha a esposa aqui, a esposa de Jó, diante de todo esse contexto, lhe disse: deixe de ser teimoso em sua lealdade. Isso não vai resolver nada, amaldiçoa logo a Deus e morre. Cara, e aqui acho que a gente começa a entrar em umas sobre quando você passa por alguns problemas, cara, a pessoa que está do seu lado, ela pode te dar um mau conselho, ou a pessoa do seu lado, ela pode... Não incentivo. Dá aquele mau incentivo, né? Mau incentivo, ou às vezes isso pode acontecer por ou falta de caráter ou por falta de compreensão mesmo, por limitação da compreensão, né? Então, como que você enxerga, Rodrigo, essa questão aqui de a própria esposa dizer o seguinte: cara, amaldiçoa logo a Deus e morre. Assim, como que você enxerga isso? A pergunta dela tem uma primeira parte que é tão importante como essa última. Ela fala assim: por que você ainda conserva a sua integridade? Na cabeça da esposa de Jó, de todo mundo, ele tinha cometido algum pecado. Isso, é verdade. Você tá entendendo? Porque não assume logo, Porque né? não assume logo, tá certo? Porque não assume logo. E quando ela fala assim, amaldiçoa a Deus e morre, o que ela fala assim? Já que você não quer admitir o seu pecado, então pelo menos acaba com sua própria vida. Amaldiçoa a Deus para ele terminar de te destruir, aí você vai parar com o sofrimento. Amaldiçoa a Deus e acaba com isso. Sabe, algumas pessoas ficam até vendo a esposa de Jó de uma maneira muito negativa, mas pode ser alguém tentando interromper o sofrimento de alguém que você ama. Eu não vou entrar no mérito da questão aqui de eutanásia, porque é um assunto polêmico, não é o nosso foco. Mas é como alguém fala assim, olha, sinceramente, o meu pai não morreu, ele descansou. Alguém que está nos ouvindo já deve ter passado por essa experiência. Você tem um ente querido que está sofrendo tanto no hospital com uma doença que acaba, que o dia que ele morre, você fala assim, eu estou sofrendo, estou chorando, mas eu estou aliviado, ele descansou. Então, assim, amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso logo. Para de ficar insistindo que você é perfeito. Todo mundo ficava assim, Jó, você não é fiel. Alguma coisa você fez. Isso. Os amigos, né? Você tinha três amigos... Mas começa com ela. Quando ela fala, você ainda insiste na sua integridade... Porque você vê alguém se ferrando? Qual que é a sua primeira reação? Você fala, essa pessoa fez uma cagada. Fez merda. Com certeza. Fez cagada, entendeu? Cara, ela tá apanhando, você fala, essa pessoa fez cagada. Mas isso aí deve ter sido... eu imagino que pra ele foi o pior. E as pessoas próximas não acreditar que ele não fez nada. Tipo assim... Foi. Ninguém acredita na sua inocência. Tipo, ele tava meio que, a mulher que dorme com ele tava acusando ele de uma parada que falou assim, mas eu não fiz nada. E eu acho que fé é isso, sabia, Kai? Que às vezes tem coisas que você sente que você precisa fazer, as pessoas, elas não acreditam em você, elas tentam falar que você tá louco, elas falam que você tá errado, elas falam que você não entende, e no final das contas tem coisas que não vão dar para ser explicadas, cara. Eu acho que o propósito e a fé, dificilmente isso aqui vai ser explicado mesmo, né? E o que é pior, quando há evidências contra você. Eu tenho uma história muito triste que aconteceu na minha igreja, virou até filme essa história. A Meryl Streep fez até o papel da esposa desse pastor, o nome do filme foi Um Grito no Escuro. Não sei quem vai se lembrar desse filme, foi a história do casal Chamberlain. Era um pastor adventista e a sua esposa que viviam na Austrália. E a filhinha deles, Azaria, recém-nascida, foi devorada por um lobo, por um dingo. Só que, para resumir a história aqui, o casal foi acusado de bruxaria, que eles mataram a criança num ritual de satanismo, na época. E foi um processo que se arrastou por anos. E a senhora Chamberlain, ela foi presa e ficou anos na cadeia. Anos na cadeia. E o marido pegou uma pena menor, porque ele ficou como cúmplice, e ela é inocente. Provaram a inocência dela, acho que quase uns 10 anos depois que ela estava presa, né? Acabou com a vida deles. Até virou um livro isso aí, um filme. Mas durante o processo, esse é o ponto que eu quero assemelhar com o Jó, teve um momento que ela começou a duvidar da sanidade mental dela. Caraca. Porque todos os indícios eram que eles eram assassinos, e indícios que ela sabia que não tinha nada a ver, mas que coincidiam. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Adventista, por muito tempo, fez campanhas para acabar com o vício do cigarro. E tinha palestras que davam nas igrejas, e para a palestra ficar mais forte, eles levavam, às vezes, fotos de pulmão com câncer por causa do tabaco, levava um caixão. Eu já fiz esse tipo de palestra aqui no Brasil, colocava um caixão dentro da igreja e a pessoa fazia um ritual de colocar o maço de cigarro dentro do caixão, como uma renúncia, eu não vou querer morrer. É um processo que você sabe, em palestra hoje faz nas empresas, né? E coincidiu que quando os investigadores foram à casa dela, encontraram no porão uma caveira e um caixão, que era para esse tipo de programa. Mas para quem já estava sendo acusado de magia negra,
encontra um caixão ali e uma caveira no porão da casa, no basement. Teve um momento que muitas pessoas chegavam para ela e falavam assim, até advogado, olha, todos os indícios são que você fez isso. Assuma a culpa, que a gente consegue reduzir sua pena. O advogado falava com ela, assuma a culpa, que fica melhor para mim, para eu fazer a sua defesa. E teve um determinado momento que ela começou a achar assim, será que eu fiz alguma coisa com minha filha mesmo? Então, o ruim, além de você ser acusado, é ter tantas evidências que se você fosse num debate, você sabia que ia ser massacrado porque você não ia ter como contra-argumentar. Essa era a situação de Jó. Ele não tinha como contra-argumentar, ele sabia que ele era inocente, mas ele não tinha evidência nenhuma para escrever uma peça jurídica.